19%. Vocês acabaram de me dizer o seguinte. Vocês concordam comigo que a gente fez uma seleção de pessoas que inspiram todos vocês? Concordam? Né? A gente só falou de gente que inspira, né? E a gente trouxe aqui a principal qualidade delas. Isso significa dizer que para ser uma pessoa que inspira vocês, uma pessoa capaz de liderar vocês, essa pessoa precisa ter essas características aqui, concordam? E como então, para a gente ter um líder perfeito, a gente precisa de um líder que seja composto de 50% de atitude, 31% de habilidade e 19% de conhecimento. Estranho, né? Mas eu estou estudando a vida inteira, velho, né? E isso representa 19% para eu ser um cara bacana? Como que é? Só conhecer e não ter atitude. Pois é. No livro de Napoleão Hill, ele diz o seguinte, que 15% dos nossos resultados demanda exatamente dos nossos conhecimentos, e 85% dos nossos resultados decorre de habilidades e atitudes. Acabei de validar essa pesquisa 100 anos depois. Aí concorda, né? Considerando a margem de erro aqui, vamos para lá, a margem de erro do Ibope, né? Podia dar 35 até aqui, né? Na margem de erro do Ibope. Ó, então 19 validamos basicamente a pesquisa de Napoleão Hill. Por que eu estou falando isso? Por que a gente fez essa pesquisa aqui agora? Então olha só, eu sabia que ia dar esse resultado, porque eu já sabia que 85% dos nossos resultados decorrem das nossas habilidades e atitudes. Eu também sabia que a grande maioria de vocês iam sentar nos mesmos lugares, e eu também sabia que a grande maioria de vocês ia desenhar aquela casa. Nossa, mas será que eu sou adivinhão? Será que eu tenho uma bola de cristal? Ou será que é porque as pessoas têm os mesmos padrões e a gente, muitas vezes, a gente está colocando energia no lugar errado? A gente está vindo, né, e a gente falou um pouquinho sobre a evolução do mercado, a gente está vindo de uma cultura que simplesmente nos preparou para uma vida operária. Essa que é a grande verdade. Depois da Revolução Industrial, né, da terceira Revolução Industrial, né, a gente simplesmente se preparou para uma vida operária. O que a escola faz? A escola nos prepara para ser peão de obra. É isso. Então, é bom um peão de obra ter atitude? Não, não é, porque incomoda, né? Peão de obra, se tiver atitude, vai incomodar. Cidadão, se tiver atitude, vai incomodar. Então é o seguinte, deixa eu manter vocês nessa matriz curricular estabelecida. Por quê? Porque a gente consegue manter os mesmos detentores no poder. A gente consegue manter as mesmas pessoas liderando, as mesmas pessoas tomando conta. Só que o problema é que a gente, de maneira inconsciente, sem saber disso que eu estou falando aqui agora com vocês, a gente segue para essa matriz. E aí você estuda a vida inteira buscando conhecimento técnico científico e não consegue ter resultado. Quantos doutores, mestres e etc. a gente conhece que está fazendo Uber, com todo respeito ao Uber? Aqui em Curitiba, eu canso disso. Eu pego o Uber, começo a conversar com o cara fazendo mestrado, o cara fazendo isso, fazendo aquilo. Está correndo errado. Está correndo errado. Se tem um negócio que a gente tem que ter, é exatamente essa leitura. Então não adianta. É claro que é importante, conhecimento é base. Mas hoje conhecimento é commodity, entendeu? Conhecimento está fácil. Você liga no YouTube, você vira mestre em qualquer coisa, porque tem muita informação lá. A gente vai pagar para as pessoas estudarem, você consegue pensar nisso? Que o conhecimento é tão commodity, é tão simples, que a gente vai pagar para as pessoas estudarem? Então, assim, Jair, eu não preciso continuar estudando? Não, meu querido, você tem que estudar só o dobro agora. Mas acontece que se você só estudar, não resolve nada. Saber como funciona todo o sistema muda o jogo da sua vida. Não é ficar sentado no mesmo lugar porque você tem vergonha e se incomoda internamente de não se deslocar para outro lugar. Você consegue entender o que eu estou falando? Isso não vai mudar o jogo, isso não vai mudar os nossos resultados. De verdade, gente. Eu conheço muita gente que dá aula de qualquer coisa. Mas aí você vai olhar, está quebrado. Está quebrado, por quê? Porque isso não reverbera em resultado.
Saber as coisas não reverte. Agora, quando você tem a atitude, você começa a mudar o game. Aí você começa a mudar o jogo. Então, quando a gente está fazendo um processo de liderança, a primeira coisa que você precisa saber é qual a atitude que você tem com as pessoas com quem você está liderando. As pessoas que estão te olhando, será que você tem pelo menos essa característica dessa pessoa que você colocou aí, que te inspira? Porque quando a gente fala disso, quando a gente vai olhar, cara, você tem que ter essa coragem, você tem que ter atitude, você tem que ter ousadia, você tem que ter resiliência, você tem que ter amor ao próximo, você tem que saber construir, você tem que ter uma personalidade, você tem que ter, tá vendo? Agora, se a gente está falando de liderança, se a gente está falando da ousadia, da audácia que nós todos nos propusemos de fazer parte de um movimento que vai mudar o mundo, a gente precisa mudar esse jogo. Só saber não dá, porque sabedoria a gente contrata um monte de técnico top que vai fazer no game. Agora nós aqui somos empreendedores. Nós que estamos aqui somos as pessoas que resolvem os problemas. Nós aqui somos as pessoas que vamos adiante fazendo o negócio acontecer. Então, o nome do nosso jogo é habilidade e atitude. Fazer bem feito e fazer, né? Fazer e fazer bem feito. Habilidade e atitude. Porque é dessa maneira que a gente vai construir resultado. Então, se você é daqueles que estava pensando assim, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, ou vai esperar alguma coisa acontecer, esquece, é a atitude. Eu só entrei nesse game, não é porque eu sabia fazer leitura de mercado, é porque eu sabia que eu ia fazer o que tinha que ser feito, da maneira como tinha que ser feito, sabia que eu tinha atitude, porque isso aqui é uma informação que eu tenho para colocar em prática, né? Entende? Então, não adianta eu pagar um ano de academia, porque se eu não for, não vou crescer, né? E eu estou ficando fortinho hoje, eu bati meus recordes hoje, lá de fazer atividade. Então, assim, não adianta, a gente precisa fazer. Então, quando a gente tem essa expectativa, essa perspectiva, e você faz o que tem que ser feito, você tem capacidade de assumir outras responsabilidades, que a grande maioria das pessoas não tem. Vocês fazem entrevista o dia inteiro. Quantas pessoas que vêm e ficam esperando, mas já tem esse negócio aqui pronto? Mas já tem isso? Mas já tem aquilo? E a pessoa não quer tudo na mão? Então, deixa eu falar um negócio aqui para vocês agora. Isso é uma das coisas que vocês têm que levar daqui. Nós somos uma startup, nós estamos em construção. Então você esquece esse negócio de esperar tudo pronto. Você vai fazer o negócio acontecer. Você vai pegar o boi pelo chifre e vai fazer esse negócio acontecer. Você não adianta você pegar e ficar só correndo atrás do seu upline, porque muitas vezes esse cara que está acima de você, ele também não sabe, só que daí ele vai ter atitude para te entregar. Por que você não faz e não tem essa atitude para fazer o negócio acontecer? Porque quando você faz isso, o que aconteceu? Você já deu uns passos na frente daqueles que estão igual passarinho com a boca aberta, passarinho com a boca aberta esperando a comida chegar. Não é verdade? Você já foi na frente. E são essas pessoas que vão entregar os resultados que precisa. Pareto diz, quem não conhece a lei de Pareto aqui, levanta a mão. Não conhece, não vou falar. Não conhece a lei de Pareto. É uma teoria que ela diz o seguinte, que 80% dos nossos resultados decorre de 20% daquilo que a gente faz. Olha que coisa doida, né? Então, a gente faz 20% e a gente tem 80% dos resultados com 20%. Significa dizer que, assim, de 10 dias, se você for inteligente e não tiver grandes ambições, o que você faz? Se você trabalhar, pegar esses 20%, né, que gera os seus 80% e colocar em 2 dias, você consegue trabalhar 2 dias e descansar 8, se você for inteligente, né? Consegue fazer isso. O problema é que você passa 8 dias correndo atrás do rabo, correndo, né, fazendo coisas que não vai te gerar resultado. Pareto fala isso. Quando a gente fala que em potência, nós temos capacidade para cadastrar 160 milhões, só com o que a gente criou de estrutura de liderança, 160 milhões de estabelecimentos, cara, o que a gente aplicou? Pareto, pô. Pareto. Por quê? A gente tem que aplicar Pareto quando você está construindo uma organização. Só que a grande verdade é que a gente gostaria de ter esse problema para administrar. Que a gente está com 80% das pessoas gerando 80% dos resultados. Quando, na verdade, a gente vai ter 20% das pessoas gerando os 80% dos resultados. Então, quando você olha aqui, nós temos aqui 160 pessoas. Quando a gente olha para isso, 32 pessoas vão gerar 80% dos resultados globais que a gente tem aqui nessa sala. Essa é a verdade, é assim que o jogo é jogado. Só que agora que você tem essa informação, o que você vai fazer? Não é? O que você vai fazer? O que a gente faz com... Como é que a gente dorme com uma música dessa? Né? Como é que a gente dorme com um barulho dele? Você vai fazer parte de quem?
Quando a gente estava pensando na quantidade de pessoas que iam ter aqui, cara, a gente sabia que quem ia estar aqui é quem vai carregar o piano. A gente sabia que quem vai estar aqui, verdadeiramente, é quem vai fazer o nosso sonho se tornar realidade. Porque é o sonho de todo mundo, a nossa egrégora está montada aqui, né? E aí é a gente que vai fazer esse jogo acontecer. Então, nós fazemos parte desses 80%. Nós fazemos parte do 20% que vai entregar os 80%. Está parecendo conta da Dilma aqui, né? Mas é isso. É isso, gente. A gente vai mudar esse jogo. Agora, a gente só vai mudar esse jogo se você souber fazer essa leitura. Então, antes, primeira tarefa de casa. Primeira tarefa de casa. Antes de você correr atrás do seu líder para pedir informação, você vai procurar informação. Segunda tarefa de casa. Toda vez que você ver um problema entendeu? Você vai buscar a solução desse problema. Para quando você for falar com alguém, você vai chegar com a solução desse problema. Essa é a segunda tarefa de casa. Então, se a gente tiver essas duas tarefas de casa, esses 160 pessoas vai fazer o trabalho de pelo menos 8.000 pessoas. Essa que é a verdade. E vai facilitar com que a gente chegue aonde a gente precisa chegar quando a gente está falando de resultado dos nossos propósitos dentro. Quando a gente está se deparando com pessoas que começam aquela coisa toda, quem gosta de mimimi sabe quem que é? É gato gago que gosta de mimimi. Quando você pega alguém que começa com essa coisa, essa reclamação toda, né? Porque está difícil, porque está desse jeito, porque daquele outro jeito, o que você tem que fazer? Já desliga, porque não é o cara feito para o nosso negócio. Quem é feito para o nosso negócio é porque vai conseguir realmente passar calor, frio, receber ou não, né? Igual eu estava aqui ó, com o Ricardão aqui. Pô, mas esse negócio vai dar dinheiro? Não vai não ser? Porque vender é difícil pra caramba. Se tem um troço que vendedor tem que ter, é capacidade para levar porrada. Tem uma profissão mais antinatural do que vendedor? É gostoso levar não? É assim, ó, para os homens aqui, vou perguntar para os homens aqui, né? Mas não precisa responder, tá bom? É uma pergunta retórica. Você consegue lembrar de todas as mulheres que você já pegou ao longo da sua vida, né? Para os grandes pegadores? Possivelmente não, então não precisa responder. Mas você consegue lembrar de todos os nãos que você levou. É ou não é? Não tem aqueles não? Tem uns não que é pedagógico, inclusive, né? Aí depois de uns anos você vê a mulher lá e fala, oh, graças a Deus, né? Tive um livramento, se não for um não, foi um livramento. Mas o que acontece, na grande verdade, o que acontece é que assim, ó, por que a gente lembra desses não? Porque dói demais levar um não. Né? A gente não quer ser rejeitado, é a dor da rejeição, porque nós somos seres emocionais, nós somos seres absolutamente emocionais, né? O nosso cérebro, a gente vai falar disso muito ao longo desse final de semana no Enneagrama, mas a gente tem, né, tem uma teoria que fala do cérebro trino, né? O nosso cérebro tem basicamente 3 esferas básicas de atuação, né? A gente tem o lado instintivo, emocional, irracional, né? Irracional. Sabe o que acontece? Sabe por que para você é difícil mudar de lugar? Vamos lá, se você fosse racional, faz sentido ou não faz sentido mudar de lugar? Racionalmente. Eu posso te dar um monte de fatores. Primeiro, se você mudar de lugar, pode ser que você vai ter um ângulo de visão melhor. Você vai conhecer uma pessoa que pode resolver um problema de negócio que você tem. Você vai ampliar um network, fazer uma amizade que de repente você pode precisar dessa pessoa ali, né? A gente sabe que a vida é desse jeito. Então, racionalmente, faz todo sentido do mundo você mudar de lugar, né? Por que você não muda de lugar então, cara pálida? Hã? Ah, você ficou sendo responsável da mesa. Aí o cara usa a racionalidade para justificar a inércia. Vou te pegar, rapaz. Ó, por causa disso aqui, gente. Porque 90% das decisões que você toma, microdecisões, elas são instintivas ou emocionais. Entende isso? Então, toda vez que você sente uma dorzinha interna em fazer ou não uma coisa, né? Se eu pegar e falar assim, ó, preciso de um voluntário aqui na frente. Opa!
por que você demorou? Não, obrigado, era só um teste. Mas olha só, você viu que demora? E por que meia dúzia só falou eu? Porque o restante falou assim, meu Deus, será que é verdade? E se eu for lá, o que esse louco vai fazer? E se eu for lá e passar uma vergonha? É isso, porque você tem medo da crítica. Napoleão Hill, né, que é o nosso grande, né, mentor ali, Napoleão Hill ele descobre que existem seis medos básicos que assolam a humanidade. Um deles e o principal é o medo da crítica, que faz a dor do não, né, doer tanto na sua vida. Por quê? Porque caramba, eu falhei, né? E aí agora eu estou sendo rejeitado. Então você fica recebendo esse monte de impedimento que faz você não ter atitude e não faz você desenvolver a habilidade do jeito que você pode. Está entendendo como que funciona a sua cachola? Está entendendo como que funciona? E o tanto que é desafiante, né, efetivamente, a gente fazer? Porque assim, ó, eu até falo assim, né? Eu falo, pô Deus, isso é uma sacanagem, né? Mas não é, cara. Isso aqui, ó, que é 90%, das suas decisões, isso aqui é um filtro, entendeu? Para ter uma vida gloriosa, não é todo mundo que vai ter vida gloriosa não, sabe? É um filtro, é só quem consegue, tem coragem de romper essas amarras aqui, ó, e as amarras que acabam te segurando ao longo da sua jornada. Hã? Mas e assim, e por que você não gosta de fazer, né? Porque aí você tem as aptidões naturais, que daí é uma das coisas que a gente vai conversar no Enneagrama, que vai ser muito legal, porque a gente vai entender as nossas aptidões naturais, para que a gente possa jogar na posição certa, né? Gosto de falar sobre isso, assim. Então, quando a gente está falando de vendas, e basicamente esse era o tema, né, que a gente queria aqui trazer para você, é assim, a gente vê muito isso, e isso se fortaleceu quando eu pedi a primeira vez para vocês mudarem de lugar. O que a gente queria? Que tivesse um brigueiro. Não, eu vou, né, sentar aqui, eu vou sentar ali. Mas não, tem um monte de gente que ficou no mesmo lugar. Que ficou sentado no mesmo lugar. Ah, mas eu vou ficar sentado essa pessoa aqui, porque daí a gente vai conversando sobre o nosso modelo de negócio. Rapaz, se você senta com a outra pessoa, você extrai delas ideias de negócio, entendeu? E aí você pega mais ideias, você amplia seu network e consegue aproveitar mais ideias das outras pessoas. Esse é o game, o Mastermind é isso. Uai, então, tá fazendo isso para inglês ver, né? Aí não está tendo resultado de verdade. Porque daí está fazendo, né, tomando uma medida para inglês ver. O problema de quando você faz umas coisas para inglês ver, e legal você tocar nesse ponto, que muitas vezes a gente faz as coisas para agradar as outras pessoas. O problema é que agradar as outras pessoas, eu não sei se paga suas contas no final do mês. Entendeu? Esse que é o problema. Eu não sei se suas contas no final do mês, a outra pessoa não te desaprovou, mas ela nem é tua cliente, porque a gente não está aqui nesse ambiente. O problema é que eu não sei se isso vai reverberar em resultado lá na frente. Compreende? E a gente tem que se policiar nisso, gente. A gente precisa se policiar nisso. O ano passado eu participei, acho que o ano passado, retrasado, não sei, estou meio perdido no tempo. Ano passado eu participei de um evento, ele durou um final de semana, e era um encontro de network, empresários em São Paulo, um ticket alto, para cima de 20 mil reais, e aí assim, então eu estou falando que lá a gente tinha muitos CEOs, a gente ia falando, né, tô falando de gente, para pagar 20 mil reais no final de semana, não, a gente concorda comigo que não é tão simples assim, né? E a gente estava em 90 caras lá. E aí, na hora que chega nesses momentos, né, disso, aí, pô, como eu já tinha essa leitura, isso aqui a gente já sabia, imagina o que o Tongão aqui fez. Cara, cada coffee break eu ficava sentando num lugar diferente e conversava e memorizava o nome das pessoas, né? A Ju trouxe aqui, né? Como é que você faz para ser uma pessoa mais eficaz? Memorizava o nome das pessoas, falava do que as outras pessoas gostavam, né? Que a gente falava. Enfim, foi conduzindo dessa maneira. Cara, no final eu saí com um monte de negócio e no final teve uma premiação para o networker, assim, sabe? Para o cara que, né, que mais, né, se destacou ali, que é votado exatamente pelas pessoas que da plateia, né? Foi os cara... E quem que ganhou, né? Então a gente ganhou, por quê? Porque faz o que tem que ser feito. Vamos falar a verdade. Você acha que eu queria, assim, ó, internamente, ficar mudando de lugar? Você acha que é gostoso ficar pegando, mudando, chegar, falar bom dia pro cara e o cara nem olhar para sua cara? Você acha que é legal isso? Você acha que é gostoso fazer isso? Isso é horrível, uma porcaria. Mas tem que fazer, queridão. Se tem que fazer, faz, não discute, entendeu? Se tem que fazer, faz, não discute.
Essa que é a verdade. Então, é isso que a gente tem que mudar o nosso game, é isso que a gente tem que mudar no nosso jogo, tá? E aí, falando um pouquinho sobre vendas, é o seguinte, tá? Entrando nas técnicas. Mas como não? Não. A gente vende solução, pô, mas é vendas. Como é que faz para uma solução chegar nesse estado? Ah. Não, mas tem que ter save cash aonde? No estabelecimento. E aí o consultor fez o quê? Ah, tá falando do usuário, né? Não, mas daí é o usuário. Isso aí é pressão social, faz parte da estratégia também. Mas nós aqui somos o quê? O que nós somos? Vendedores. Esquece isso, mãe. Ela é minha mãe, gente. Nós somos vendedores, não somos solucionadores, mãe. Nós somos... É minha mãe. Ó, só pra vocês verem o negócio aqui, ó. Ah, ela é minha mãe, meu tio, tá ali. Cadê? Aqui o negócio é desse jeito. De tanto que a gente entrou nesse negócio aqui, né? Mas assim, mãe, a gente é vendedor. Nós que estamos aqui somos vendedores. Quem constrói a solução, a gente dá a ideia, o pessoal da TI constrói a solução e a gente faz a solução chegar até o necessitado, que é o empresário. Né? Não sei se vocês sabem, mas 90% das empresas não consegue chegar ao 5º ano de existência no Brasil, porque não tem gestão, então a gente entrega essa solução. Mas se você não fizer a venda, isso não acontece, compreende? Se não tiver alguém para convencer, viu ali o que os meninos fizeram? É simples, é tão simples assim cadastrar estabelecimento? Cara, você tem que tirar a bunda da cadeira, você tem que chegar, você tem que oferecer, você tem que mostrar para o cara que você constrói uma solução para então ele pegar e absorver essa solução, entendeu? Então por isso que assim, nosso papel, nós entregamos uma solução, mas nós que estamos aqui, a gente tem que pegar e meter um carimbão na testa assim, ó, nós somos vendedores. Nós somos vendedores, fazemos uma venda consultiva, né? Mas somos, e aí por isso que a gente chama consultor, mas nós somos vendedores. Tá tudo certo, mas aí a senhora falou agora certo, vendedores. Vai começar uma discussão retórica aqui, né? Imagina. Mas ela tá certa no final, gente. Nós somos... Então assim, ó, nós somos vendedores. E aí falando um pouquinho das técnicas e de como que a gente faz para a gente chegar e ser mais agradável, né? Até tem um outro slide que está isso aqui, mas até eu achar o slide aqui e mostrar, eu vou tocando aqui e vocês vão anotando, tá? A gente tem no nosso processo de vendas, a gente tem um primeiro passo que a gente chama, que a gente precisa fazer. Vou falar agora de técnicas, de atitudes, de comportamentos que você precisa ter, ainda que você não queira ter, tá bom? Porque se você não tiver esses comportamentos, você vai fazer parte lá dos 80% que gera os 20%, tá bom? Agora a gente quer que você faça parte dos 20% que gera os 80%, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que gerar, sintonia. Sintonia. E o que é uma sintonia? O que é sintonia? Hã? Boa, garoto. Entrar na frequência do nosso cliente. Isso é sintonia. Então, quando a gente chega no estabelecimento, né, o Fabião faz um negócio que eu gosto muito embora em algumas, né, com resiliência emocional, a gente conseguiria superar, mas ele até acerta nesse ponto, porque vai ter momentos que vai ter razão, mas vai ter momentos que você conseguiria superar. Que é assim, se o cara foi grosso contigo, você vai ser... não grosso, mas vai ser firmão com ele, né? Se o cara foi legal com você, você vai ser legal com ele. Então isso basicamente é você começar a criar o que o pessoal chama de rapport. Mas para a gente criar uma sintonia verdadeira, a gente tem que usar uma estratégia que é bacana, porque às vezes está difícil de chegar no cliente, né? Quando está difícil de criar no cliente, a gente vai usar um negócio que chama captadores de atenção. Você precisa chamar a atenção do cliente no momento que vai falar com ele. E aí eu vou te entregar 4 captadores de atenção que você pode utilizar, tá?
4 captadores de atenção que você pode utilizar. O primeiro captador de atenção é a referência. Então escreve aí, referência, captador de atenção, referência. Isso tudo está dentro do conjunto estratégico para você criar sintonia. Referência. O que é a referência? Referência é, de repente, uma pessoa ou um case que você tem para você chegar no estabelecimento, entendeu? Ó, quem me mandou aqui foi o fulano de tal. Você conhece ele? Não conhece? São amigos de longa data? Não são? E tudo mais? Ou então você pode utilizar, ó, eu cheguei aqui por causa que eu estou cadastrando as empresas desse segmento e eu acabei de cadastrar a empresa tal que eu penso que é sua concorrente. Você conhece o trabalho que essa empresa faz? Então é quando você utiliza um terceiro para chamar a atenção e ter assunto para desenrolar com o seu cliente. Entendeu? Isso é a referência. Qual que é a matadora? É quando você consegue um amigo, né? Porque quando você consegue um amigo, aí já era, né? Já. Eu lembro que o cara da Mastermind, lá, quando eu fiz o primeiro treinamento da Mastermind lá em Cascavel, na minha turma tinha 15 pessoas, treinamento de liderança, né? E eu gostei, e aí ele pegou e começou a me utilizar de referência, né? E ele falou assim, ó, indica umas pessoas aí para fazer o treinamento comigo e tal. Aí eu lembro que na outra turma que ele montou na Mastermind lá em Cascavel, tinha 23 pessoas, mas 17 eram meus amigos, assim, né? Por quê? Por causa que foi usando referência. Então, quando você tem uma boa referência, você cravou a venda feita. Tá? Quando você tem uma boa referência, possivelmente a venda está feita. Porque se o fulano fez... E aí são duas coisas, né? Ou o cara vai fazer pelo amor, ou ele vai fazer pelo medo, né? Pela dor. Porque assim, ó, se é um amigo, ele vai cadastrar porque é um amigo. Mas se você cadastrou o concorrente, ele vai cadastrar porque você cadastrou o inimigo, né? Então, você faz esse trabalho, é legal de você fazer essa abordagem também. Fala assim, ó, eu estou trabalhando com empresas desse segmento, acabei de cadastrar a empresa tal e tal, que agora já são nossos clientes. E aí eu gostaria de saber se você também quer participar desse movimento, né, do movimento Save Cash. Enfim, você utiliza isso. Pronto, bum, captou a atenção. Você concorda comigo? Pensa na cena. O cara está lá no computador e aí você pegou e falou o nome do concorrente. Ou então você falou o nome do amigo. Você concorda? Ele, opa, concorda que isso é um captador de atenção? Então anota ele para você utilizar, tá bom? Outra coisa também que é legal de você utilizar para captar a atenção é o elogio. Então você elogiar ou o ambiente, ou o trabalho que a empresa está fazendo, ou a pessoa, ou algo, né, que está ali, né, um objeto. Você pode utilizar também um objeto para chamar a atenção. Também é um negócio legal de você utilizar. Só que tem uma coisa importante quando você vai usar essa ferramenta do elogio. Tem que ser sincero. Pelo amor de Deus, como diz a... Pelo amor de Deus, como diz a Ju, né? Pelo amor de Deus. Viu? Não comece errado aquilo que você quer que dê certo, tá? Não comece errado. Então, se não tem o que elogiar, fica quietinho. Usa os outros. Porque senão você corre risco de passar um carão, o cara já sabe que Vê, se a pessoa ela é altíssima, você vai falar que ela tem um tamanho adequado para viajar no avião? Não vai, você vai sofrer pra caramba, né? O que você precisa fazer? Pô, quem é você, né? O que você está fazendo aqui? E aí você vai fazer um negócio que chama assim, ó, declaração de credibilidade. Declaração de credibilidade é uma frase que vai dizer mais ou menos o que você faz. Tem que ter aí no máximo 30 segundos, não pode ser longa, tá? É algo rapidamente, né? Como a gente está vendendo, presta atenção, a gente está vendendo. Chamamos a atenção da pessoa, a gente está dizendo quem nós somos, né, o que fazemos, etc. Agora a gente vai ter que entender se vai dar certo para o cara ou não. Então, você viu que o Ricardo, na hora que estava aqui comigo, cara, ele fez algumas perguntas que são fabulosas. Faz sentido para você ter tal solução? Faz sentido para você ter isso? Essa é uma maneira, tá? Essa é uma maneira para você conseguir fazer uma abordagem para entender se para o cara faz sentido. Tem uma segunda maneira, que é, ao invés de você fazer isso de maneira direta, é você perguntar para o cara como é que está a situação dele hoje. Como é que está o negócio dele hoje? Como é que está a situação do business dele? Né? Ele está muito bem, está muito mal, como é que é esse cenário? Então eu quero que você coloque aí, ó, você vai perguntar, como é que está o seu, coloque assim, entre parênteses, negócio hoje?
Essa é uma pergunta. Como é que está seu negócio hoje? Aí depois, você vai fazer a segunda pergunta. Como deveria estar diante de uma situação ideal? Qual seria a sua situação ideal? Como é que deveria o seu negócio estar agora? Como que seria o seu sonho se realizando aqui, né? Porque assim, você fala, pô, eu queria ter X clientes, X de faturamento, X disso, X daquilo, entendeu? Então, como deveria estar? Então é assim, ó, como está, como deveria estar. Tá bom? E aí tem uma terceira pergunta. Terceira pergunta. Na segunda eu já fechei. Boa essa. Ó, tem uma terceira pergunta. O que te impede de estar na situação ideal? O que te impede de estar na situação ideal? E aí na quarta pergunta você vai fazer assim, ó. Por que é importante para você ter a sua empresa na situação ideal? A quarta? A última? Por que é importante para você que a sua empresa esteja na situação ideal? Assim, ó, quando a gente está falando disso, tá? É claro que isso aqui é um modelo, não é engessado. Agora você vai ter que entender o que a gente está buscando com essas 4 perguntas básicas, tá? Na primeira pergunta, ele vai falar para você como é que está o negócio dele. Número de funcionários, faturamento, capacidade de produção instalada, por que ele está produzindo e faturando aquém do que ele gostaria, né? Então ele consegue te entregar o cenário atual. Depois ele vai te entregar o sonho dele. Ele vai entregar assim, pô, tudo que eu queria era que tivesse dessa maneira. E aí quando você consegue entregar para ele aquilo que ele busca, muda o game também, né? Ele já te entregou como é que é o sonho dele que vai estar acontecendo. Depois ele já vai te entregar os problemas, concorda? Que é assim, pô, por que me pede? Porque eu não tenho um sistema que fideliza meus clientes, porque eu não tenho um sistema de marketing direto, porque as soluções que me dão só de amostragem nas redes sociais não servem de nada, não é? É isso que a gente entrega, o cara vai te entregar um monte de ferramenta. E por fim, aí essa aqui você tem que ter habilidade para conseguir tirar. É de verdade, não é uma das coisas mais simples. Mas a última pergunta, ela é fantástica, por quê? Porque se ele falar para você por que é importante viver na solução ideal, ele vai te entregar um negócio que é o que a gente precisa buscar. Olha só. Já, né? Mas olha só, por que é importante isso aqui? Lembra aqui, ó, do nosso quadro? Que 90% das nossas decisões são instintivas ou emocionais? Na hora que ele falar para você por que é importante, sabe o que é que você entregou, o que ele entregou para você? O que a gente tem que buscar numa venda. O motivo emocional da compra. O MEC. Quando a gente descobre o MEC, gente, você tem o ouro na mão. Você está com o ouro na mão. Por quê? Porque agora você sabe para ele o que faz sentido, o que é importante para ele, o que pulsa no coração dele, entendeu? Às vezes, se ele aumentar o faturamento dele, ele vai ter mais tempo com a família dele. Às vezes, se ele aumentar o faturamento dele, ele vai conseguir ajudar as pessoas, isso pulsa no coração dele. Às vezes, ele vai conseguir tirar férias, às vezes, ele vai conseguir se aposentar mais cedo. Você vai entender o que é que pulsa no coração dele, entendeu? Feito isso, então você pegou e fez as perguntas. Ó, a gente está num processo. Fez as perguntas, descobriu. Aí agora a gente vai falar o seguinte. Com base nisso tudo, senhor José, que o senhor acabou de me falar, eu tenho a solução para o senhor. Eu tenho a solução para o senhor. E aí nesse momento nós vamos apresentar a Save Cash.
Nesse momento, nós vamos entregar a Save Cash com o que a gente chama de entregando as soluções, que é falando dos fatos e os benefícios. Então, você vai colocar assim, ó, soluções. Você vai colocar assim, ó, solução, que é igual, ó, solução. Minha mãe não falou lá que a gente vende solução? Pois é. Mas como é que a gente apresenta para o cara comprar a solução? A gente vai colocar o fato mais o benefício gerado. Mais o benefício gerado. Ó, e como é que você vai fazer isso, tá? Então você vai colocar agora, você vai fazer assim, ó. Eu quero que você faça uma tabela. Faz uma tabela aí no seu... Faz uma tabela aí nessa sua folha. Se precisar de mais folha, tem mais folha lá, tá? Você vai pegar uma tabela e você vai fazer assim, ó. Fato, benefício. Aí você faz aqui e tal. E eu quero que você faça 4 fatos e benefícios. O que é um fato? Vamos lá. Primeira coisa, vamos definir uma coisa. O que é um fato? Vai, o que é um fato? Algo que não depende da opinião. É algo em conteste. É algo estabelecido. Fato. Somos uma plataforma digital. É um fato ou não? E qual o benefício de ser uma plataforma digital para um cliente? Conectividade. Isso, aí você vai colocar assim, ó. Fato. Somos uma plataforma digital. Então já te entreguei a primeira, tá? Fato. Somos uma plataforma digital. Aí você vai colocar assim, ó. Isso significa que... Tá? Aqui nesse meio, aqui, ó, você coloca assim, ó. Isso significa que. Isso significa que. Qual é o benefício que esse fato gera? Entendeu? Qual é o benefício que esse fato gera? Então você vai agora listar aí 4 fatos e quais os benefícios que esses fatos geram. Eita. 4 fatos e 4 benefícios. Não, fato da nossa empresa. Ó. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui de fatos, vai. Somos uma plataforma digital, esse é um fato. Outro fato. Vale dinheiro. Hã? Não temos mensalidade. Hã? Temos marketing direto. Hã? Temos cashback para o cliente. E aí agora você tem que fazer o raciocínio do benefício que cada fato desse gera para o cliente, tá bom? Essa é a correlação que a gente tem que fazer. Qual é o fato, qual é o benefício? Qual é o fato, qual é o benefício? Quem que dá um exemplo aí pra gente? Vai, de fato benefício, vai. Hã? Tá, mas qual é o fato e o benefício? Vai. Ó, fato, incentiva o operador, remunera o operador, né? O benefício, melhoria no atendimento. Isso significa, nossa plataforma, ó, e aí como que você faz essa venda? A nossa plataforma, ela remunera o seu operador de caixa. Isso significa que ele vai ficar muito mais engajado no atendimento, ele vai ficar muito melhor no atendimento, vai ficar com o atendimento, vai se sentir motivado em atender mais e mais clientes. Faz sentido para você? Entendeu? Vai outra. Vai lá. Fato. Inovação. Benefício. Acompanhamento de tendência de mercado.
significa que a sua empresa vai estar com uma plataforma que vai estar acompanhando as principais tendências do mercado tecnológico. Boa, vai. Marketing digital sem custo digital, sem adicional. Isso significa que aí dá a explicação, aí ficou longo. O que você pode fazer isso aí, ó. Isso significa que o senhor terá uma redução nas suas despesas de marketing, não é? Porque é assim que você vai, porque marketing é despesa, muitas vezes não é nem custo, é despesa, né? É. Pois bem, seguindo o fluxo da venda, aí o cliente foi lá, apresentou a solução para ele, né? E aí, como que funciona basicamente? Você apresenta a solução, entregou e falou assim, ó, e aí, interessante, é isso que o senhor deseja? O senhor quer, vamos fechar, né? Vamos contratar, vamos fazer o negócio. Qual que é a tendência, né? Ele pode falar duas coisas para você. Sim, vamos fechar. Ou dois, ele pode fazer o quê? Apresentar uma objeção. Ele pode apresentar uma objeção. E o que é uma objeção? É algo que interrompe o fluxo natural da compra, entendeu? Da venda, né? Da venda. Então, algo que parou ali, eu falei, estava indo tudo bem, né? Sintonia e tal. De repente, tem uma coisa ali que tem uma parada. Agora, o que eu preciso fazer? Responder essa objeção, contornar essa objeção. Então, agora, quero que vocês façam o seguinte. Que vocês façam aí uma relação das principais objeções que vocês escutam dos clientes. Quais as principais objeções que a gente escuta dos clientes? Por que a pessoa não compra direto? Por que a pessoa não fecha direto o negócio? Pode falar, Lia. Hã? Então você escreve aí, ó, não entendi. Essa é uma objeção. Escreve assim, ó, não entendi. Essa é uma objeção. Outra objeção. Esse negócio é pirâmide. Essa é uma objeção. Então, quanto tenho que pagar? Vou consultar meu sócio. Quem são vocês? Nunca ouvi falar. Espera lá, aqui, como que é? O que eu ganho com isso? Quem já está usando? Atraso na hora de fazer o repasse, boa. Mas você não vai atrasar o repasse? Boa. Vai me causar atraso na minha operação? Isso aí vai atrasar, vai causar fila no meu caixa. O que mais de objeção? Quanto eu vou pagar por isso? O que é aqui? Por que não está na mídia? Boa, isso é boa. Por que não está na Globo? Quais os riscos que eu corro fazendo isso? Anota tudo isso aí. E agora eu quero que você responda a essa objeção aí. Já que tem essa objeção, se você é vendedor, o que você vai fazer? Contornar a objeção. Você vai responder essa objeção. Feito? Objeção contornada? Objeção contornada ou não? Ou meia boca? Meia boca. Vamos resolver esse negócio. Então assim, ó, criou, respondeu a objeção. Aí agora, qual que é a próxima fase? O que a gente quer que aconteça agora? Agora a gente quer que aconteça o fechamento, não é isso? Contornou, respondi, agora vamos fechar essa bagaça, né?
vamos fechar esse negócio. E aí você tem algumas maneiras, né, para você pegar e fechar. Você pode fazer uma pergunta direta dessa maneira aqui que eu estou falando. E aí, vamos fechar? Ou então você pode fazer o nosso método, que é o próximo passo, que é o que eu mais gosto. Porque você pergunta assim, ó, o senhor entendeu? Faz sentido? Faz. Aí você vai assim, ó, então o próximo passo é o senhor me passar os dados para que a gente possa fazer o cadastro do seu estabelecimento na nossa plataforma. Esse é o método que eu acho que é matador, que é tranquilo, né? O próximo passo é... Gente, agora eu queria que vocês compartilhassem com a gente aqui, eu queria ouvir qual foi o seu insight, qual foi o... Eu queria que você compartilhasse agora o que teve de interessante nesse nosso bate-papo, né, de 2 horas aqui que a gente acabou de ter. O que foi que chamou a atenção de tudo isso aqui que a gente conversou? A Grazi lá. Apesar da gente ser treinado a desenvolver o pitch, né, de abordagem... Fala um pouquinho mais perto. Apesar de a gente ser treinado, a gente treinar pessoas a desenvolver um pitch de abordagem, cada um tem o seu jeitinho, eu consegui aqui dar o formato para o meu, né, para o meu, que eu acho o formato mais assertivo, né, porque apesar de que a gente treina todos os dias, faz todos os dias, tem aquela insegurança ainda, né, de como chegar no estabelecimento, do que falar. E aqui, com a sua ajuda, inclusive, de algumas falas suas, eu consegui estruturar a minha abordagem assertiva. Que legal, coisa boa. Fico muito feliz com isso. Que bom, né? Que bom contribuir. Boa noite a todos. Eu quero falar para vocês que tem muita gente que a Liliane acabou de falar uma palavra ali da insegurança da ativação. Esse medo que todo mundo criou do não do empresário. Esse não tem muitas objeções que vão surgir, mas que nós temos muita resposta para isso. E como nós somos uma startup, a ativação não é problema para nós mais. O nosso sim, ele vai ser muito natural de agora em diante. E eu vejo que agora a gente já precisa dar um passo na frente e começar a nos preocupar com o engajamento. Porque trazer os estabelecimentos para a ferramenta, para a plataforma, é mais fácil eu vejo assim, quebrada a barreira. Não criem essa barreira, os estabelecimentos vão vir. O nosso grande desafio vai ser o engajamento. Então, já vamos começar a dar o passo de acabou o problema ativação. E aí, o que nós vamos construir para engajar efetivamente as empresas? Como nós vamos nos tornar esses consultores mesmo? Se a gente vai nichar, se nós vamos nos especializar em determinadas áreas, como eu vou abordar esse cliente depois e vou trazer efetivamente ele para fazer, levar coisas criativas para ele, levar a campanha de marketing já, se ele ainda não tem uma equipe. Então, eu vejo assim, para quem ainda vai chegar, né? Precisa aprender mesmo o start e o pitch, mas para nós que já estamos aqui, vamos começar a nos preocupar com o engajamento das nossas equipes. Show! É isso, obrigada. Muito bom, Gra. Aqui tem um. Aqui, lá, vai lá, Ricardo. Todo esse exercício que você propôs para nós nos demonstra que nós temos um método e nós só vamos efetivar esse método se nós formos à rua e fazê-lo. E a partir do 10º que você fizer, você vai fazer com muita facilidade o restante do seu trabalho. Perfeito. Então é o seguinte, amigo, vai para a rua porque o dinheiro está lá. Boa! Ó, essa fala do Ricardo nos remete a esse cenário aqui, ó. A habilidade representa 31% dos resultados. Como é que você desenvolve a habilidade? Como? Fazendo, treinando. Então, vamos pegar lá, hoje que é o Cristiano Ronaldo. Pô, o cara já sabia jogar bola, não sabia? O cara já nasceu com aquele dom, com a inteligência corporal para jogar bola. Mas aí o que esse cara fez? O cara treinou, se dedicou, disciplina.
Esse é o cara, né? Por quê? Porque o cara se destacou porque ele fez o que ninguém faz. Entendeu? Então o treino te ajuda a desenvolver suas habilidades. Aonde que é? Aqui. Eu ia falar justamente sobre isso, a tríade, a porcentagem da tríade do chá. Foi impactante, né? Exatamente, porque muitas das vezes a gente só enxerga o dos outros e a gente não vê o que a gente tem nisso também. É. E a gente tem que ter atitude também. Boa, isso aí, Karen. Lá, aqui, lá. Opa, meu nome é Marlon e justamente sobre o chá também, essa tríade, e realmente, né, a atitude, né, inclusive uma vez eu li sobre o líder, né, uma das interpretações da palavra é aquele que enxerga além, aquele que enxerga antes, né, além da visão comum, né? Então realmente essa atitude, né, para explorar o limite, ultrapassar o limite, né, como foi falado da zona de conforto, né, de buscar não ficar nesse lugar comum, né, dentro, digamos assim, de um território, de um nicho fechado e buscar expandir, né, e tanto é que representa 50% realmente, né, claro que também um pouco de conhecimento e habilidade, como nós estamos treinando aqui, também é muito importante, mas com certeza o fator decisivo. Show, muito bom. A habilidade e a atitude é a nossa oportunidade de colocar nosso conhecimento no jogo, né? Porque conhecimento sem ser colocado em prática não serve para nada. Nada, nada, nada. Uma das coisas que eu mais tenho birra na minha vida é quando você chega para falar com aqueles sabichão. Sabe o cara que, mas eu já sei. E o cara realmente sabe tudo, mas não coloca nada em prática. Né? Eu falo assim, o que deu errado aí, queridão, já que você sabe tanto, né? Mais alguém? Fechou? Fechou? Oi. Ali. Jairo, assim, complementando o que o Marlon falou, e que a Graça aqui também falou, de fato, esse 19% ali, a falta de conhecimento, não completa a habilidade e atitude que todos nós temos. Então, para se dedicar mais 100%, a gente tem, para todas as objeções, a resposta certa. Para poder rebater essas objeções todas, né? Porque digo assim, para toda ação tem uma reação. E digo assim, a falta de conhecimento de fato, você pode ver que a nossa maior minoria ali de 19% é isso, é a falta de conhecimento, é a dedicação. Né? Então, através disso que a gente vai conseguir realmente ser hábil, né? Ter o jogo de cintura, a gente estava até conversando aqui, né? Que aquela atitude lá de fato e benefício é simplesmente isso, é o conhecimento que você tem, que vai adquirir para poder você ter todo na ponta da língua, chegar lá com tomador de decisão, para quê? Para ter o objetivo certo, ser certeiro. Isso aí. Eu digo assim, tu sai da guerra com a guerra vencida, tu não pode ir à guerra desarmado. Então, a gente tem que ter esse conhecimento amplo, para quê? Para ter habilidade. E através da tua habilidade, tu vai ter a tua atitude. Isso te leva a um nível de autoestima muito seguro, porque tu vai conseguir ativar o teu estabelecimento, fazer o teu engajamento, e isso que está acontecendo te incentiva mais a ir a credenciar cada um mais, porque você está seguro. Então, tudo parte do nosso conhecimento. Perfeito, muito bom, Pedrão. Muito bem. A gente tem que ganhar mais, senão a gente fica com mentalidade de escassez. Isso aí, mandou bem. E aí, para fechar? Jairo, um ponto que eu achei bem interessante na tua fala e também é referente à parte de referências, né? Que facilita muito o trabalho de todo mundo. Lógico que se você vai lá, faz a apresentação, dispersa todo o tempo que você tem para a pessoa, no final você solicitar essas indicações, referências, isso com certeza vai trazer muito mais fruto, né? Que lá na frente ele já vai falar para o amigo dele, que tem um outro mercado, que vai estar falando também sobre como é o atendimento à plataforma, e isso aí pode trazer resultado muito mais rápido do que você indo porta a porta, às vezes sem mesmo conhecer. Boa. Então acho que é um ponto bem legal isso aí também. Pedir indicação, né? Porque aí fica a referência. O Robson, ele fala, né? Ele fala assim, uma das qualidades que eu vi no Jairo é que o Jairo sobe nos ombros de gigantes para enxergar mais longe. Quando você usa referência, é isso que você faz, né? Você sobe nos ombros e enxerga mais longe, vai mais rápido, né? Então essa é uma grande sacada que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia, né? Para fechar agora, para fechar fechado, vai lá. Deixa eu fazer uma contribuição. A gente está falando de engajamento, né? Quando você vai no estabelecimento para cadastrar esse estabelecimento, você cadastra a plataforma, ensina
o empresário, como utilizar, fala sobre o marketing que ele pode fazer, e você dá treinamento para o operador, para o vendedor, para que ele possa fazer o cadastramento para o cliente. Duas coisas importantes. Você tem que pensar em não impactar o atendimento daquele cliente. Primeiro, faz um piloto com ele, faz um teste primeiro, para que o operador possa se ambientar, para que o cliente também possa ter a oportunidade de conhecer, e fica ali, na porta do lado de fora do estabelecimento, espera o cliente sair, pergunta para ele se ele aprendeu a baixar o aplicativo, porque se ele não baixar o aplicativo e não usar, e não voltar no estabelecimento, todo o trabalho que você fez vai por água abaixo. Boa, isso aí. O aplicativo tem que baixar. Muito bom, isso é importante. Show de bola então, gente.